Aqui é o Robson Soares no canal Relatos e vou contar um pouco desta história fantástica de superação de uma das maiores autoras de todos os tempos. Mas antes eu já peço para seguirem o canal nas redes sociais. Os links estão na descrição deste vídeo. Aproveite também para se inscrever e ativar as notificações. Joanne Caitlin Rowling, hoje em dia mais conhecida como J.K. Rowling, nasceu em Bristol, Inglaterra, em 31 de julho de 1965. Passou sua infância nos condados de Gloucestershire e posteriormente em Chepstow, país de Gales. Ela morava com seus pais e sua irmã, que é 23 meses mais nova e se chama Diane, e foi com ela que teve as suas primeiras memórias. Seus primeiros traços de imaginação e seu gosto pela escrita já eram visíveis. As irmãs brincavam de mágicas e com 6 anos de idade, Rowling escreveu seu primeiro livro de ficção, com o título A História de um Coelho Chamado Coelho. A paixão pela escrita era reforçada pelo interesse em leitura dos seus pais, que tinham vários livros. Isso fez com que, aos 11 anos de idade, ela já tivesse uma segunda história que falava sobre 7 diamantes amaldiçoados pertencentes a 7 pessoas diferentes. Rowling frequentou a escola Wheaton Comprehensive e, com 18 anos, se mudou para estudar língua francesa e clássica na Universidade de Exeter. Ali ela obteve o bacharelado de artes em francês e estudos clássicos, o que se mostrou bastante útil alguns anos depois para criar os feitiços do universo bruxo. Martin Sorrell, professor de francês nessa universidade, lembra-se da escritora como uma estudante extremamente competente, que sempre usava uma jaqueta jeans e tinha um cabelo escuro e que, academicamente falando, fazia o que tinha que fazer. Após sua formatura em 1986, ela se mudou para Londres, Inglaterra, onde trabalhou como secretária e investigadora durante algum tempo na Anistia Internacional. Ela conta que essa foi uma das experiências mais inspiradoras e significativas de sua vida. Todos os dias ela lia diversas cartas escritas às escondidas por pessoas vivendo em regimes ditatoriais. Essas pessoas escreviam com o objetivo de mostrar ao mundo a realidade. Depois de trabalhar na Anistia Internacional em Londres, Rowling e seu namorado decidiram se mudar para Manchester, Inglaterra, onde trabalhou na Câmara do Comércio. Em 1990, enquanto estava em uma viagem de trem de Manchester para Londres na estação King's Cross, teve a ideia da história de um jovem garoto estudando em uma escola de magia. Simplesmente apareceu em sua cabeça. No entanto, ela conta que não tinha nem papel em mãos e precisou pensar sobre a ideia a viagem inteira, até chegar no seu apartamento em Londres e conseguir escrever tudo. Naquele mesmo ano, a mãe de Rowling veio a falecer depois de sofrer de esclerose múltipla por 10 anos. E ela estava escrevendo Harry Potter na época e nunca tinha contado para sua mãe sobre isso. O falecimento de sua mãe afetou ela drasticamente, tanto que ela conectou os seus sentimentos de perda aos sentimentos de Harry ao escrever detalhadamente o que ele sentia sobre a perda de seus pais no primeiro livro. Um anúncio no The Guardian fez Rowling se mudar para a cidade do Porto, em Portugal, para ensinar inglês como língua estrangeira. Ela ensinava à noite e escrevia de dia ouvindo o compositor russo Tchaikovsky. Depois de 18 meses no Porto, ela conheceu em um bar Jorge Arantes, um telejornalista português. Eles se casaram em 16 de outubro de 1992 e tiveram uma filha, Jessica Isabel Rowling Arantes. Eles se separaram em novembro de 1993. No entanto, em 2000, a autora revelou que sofreu violência doméstica e agressão sexual. O português, em entrevista ao jornal The Sun, jornal diário que circula no Reino Unido e na Irlanda, confirmou que agrediu a ex-esposa, mas também disse que não lamenta o que fez. Rowling ainda diz que o motivo de não tocar neste assunto não é a vergonha, e sim porque é traumático revisitar e lembrar. No entanto, Arantes diz que não houve abuso contínuo, e o que ele fez foi dar um tapa. Rowling, no entanto, dá a entender que era diferente. Ela declara que decidiu revelar a informação para promover a liberdade de expressão, dias após ser acusada de transfobia por alguns comentários feitos em redes sociais. Em dezembro de 1993, Rowling e sua filha, ainda bebê, se mudaram para Edimburgo, na Escócia, para ficarem perto de sua irmã, tendo apenas 3 capítulos de Harry Potter em sua mala. 7 anos depois de se formar na Universidade
universidade, Rowling se via como um fracasso. Seu casamento havia falhado e ela estava desempregada com uma criança que era dependente dela. Porém, ela mesma descreveu este fracasso como a chance que teve de se concentrar totalmente em escrever. Durante esse período, Rowling foi diagnosticada com depressão e ela admite que na época pensou em suicídio. Sua doença inspirou alguns personagens, como por exemplo os Dementadores na ficção de Harry Potter, que eram criaturas sugadoras de almas. Foram introduzidas no terceiro livro, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Rowling passou a depender da assistência social. Ela descreveu sua situação econômica como sendo a mais pobre possível que se pode ficar na Grã-Bretanha moderna. O único benefício a mais que ela tinha era um lar. Ela entrou em total desespero depois de saber que seu ex-marido estava na Escócia procurando ela e sua filha. Ela conseguiu uma ordem de restrição e o Arantes voltou para Portugal com um pedido de divórcio de Rowling em agosto de 1994. Em 1995, ela ainda vivia dos benefícios do Estado. Ela escreveu em diversos cafés, principalmente no Nicholson's Café, propriedade de seu cunhado, Roger Moore, e no Elephant House, onde ela conseguia fazer Jessica dormir. Em uma entrevista com a BBC no ano de 2001, Rowling negou os boatos de que escrevia em cafés locais para escapar de seu apartamento sem aquecimento. Inclusive, ela confirma que o local de morada tinha o equipamento, que na verdade uma das razões pelas quais escrevia em cafés era que o melhor jeito de fazer a sua filha dormir era levando-a para caminhar. Em 1995, ela terminou Harry Potter e a Pedra Filosofal em uma velha máquina de escrever e obteve uma resposta entusiasmada de Brian E. Evans, um revisor que ela chamou para analisar os 3 primeiros capítulos do livro. A Christopher Agency, que é uma empresa de agentes literários com sede em Londres, concordou representar Rowling em busca de uma editora. O livro foi entregue a 12 editoras, mas como nem tudo foram flores na vida da autora, todas as editoras recusaram o manuscrito. Um ano depois, ela finalmente recebeu o sinal verde e 1.500 libras de adiantamento do editor Barry Cunningham, da Bloomsbury, uma editora de Londres. Essa decisão de publicar o livro de Rowling se deve muito a Alice Newton, a filha do presidente da editora e que na época tinha 8 anos de idade. Assim que leu o primeiro capítulo, ela imediatamente exigiu o segundo livro a seu pai. Embora Bloomsbury tenha concordado em publicar o livro, o editor Barry Cunningham disse que aconselhou Rowling a procurar um emprego, já que as chances de conseguir dinheiro através de um livro infantil eram mínimas. Logo depois, em 1997, Rowling recebeu uma concessão de 8.000 libras da Scottish Arts Council, um órgão que direciona verbas do governo escocês para promoção e desenvolvimento na área das artes, para então continuar escrevendo a série. Em junho de 1997, a editora Bloomsbury publicou A Pedra Filosofal em uma impressão inicial de 1.000 cópias, sendo que 500 delas foram distribuídas em bibliotecas. Hoje em dia, elas são avaliadas entre 16 a 25.000 libras. 5 meses mais tarde, o livro ganhou seu primeiro prêmio. Em fevereiro, o romance ganhou a British Book Awards, que é um prêmio literário para os melhores escritores do Reino Unido e suas obras, na categoria de livro infantil do ano. Nos meses que se seguiram, em 1998, foi realizado um leilão para vender os direitos a fim de publicar o livro nos Estados Unidos. O vencedor adquiriu por $105.000. Rowling disse que quase morreu quando ouviu a novidade. Em outubro de 1998, a editora ganhadora publicou A Pedra Filosofal nos Estados Unidos, sob o título de Harry Potter and the Sorcerer's Stone, que traduzido seria Harry Potter e a Pedra do Feiticeiro. Foi uma mudança que Rowling disse arrepender de ter feito e que teria tentado alterar se estivesse em uma posição melhor na época. Rowling mudou-se de seu apartamento com o dinheiro para uma casa em Edinburgh. Outros livros foram lançados em sequência. Harry Potter e a Câmara Secreta foi publicada em julho de 1998 e seguiu ganhando prêmios. Em dezembro de 1999 veio o terceiro livro, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, fazendo de Rowling a primeira pessoa a ganhar 3 vezes seguidas. Ela não colocou o quarto livro de Harry Potter na disputa para que outros livros tivessem uma oportunidade justa. O quarto livro, Harry Potter e o Cálice de Fogo,
foi lançado simultaneamente no Reino Unido e nos Estados Unidos, e no dia 8 de julho de 2000 teve a vendagem recorde em ambos os países. Cerca de 372.775 cópias do livro foram vendidas no primeiro dia no Reino Unido, quase se igualando ao número de vendas que O Prisioneiro de Azkaban teve durante todo o seu primeiro ano. Nos Estados Unidos, o livro vendeu 3 milhões de cópias em suas primeiras 48 horas, quebrando todos os recordes. O título do sétimo e último livro de Harry Potter foi anunciado em 21 de dezembro de 2006 como Harry Potter e as Relíquias da Morte. Em fevereiro de 2007, foi relatado que Rowling escreveu em um busto de Hermes em seu quarto no Hotel Balmoral, um luxuoso e famoso hotel 5 estrelas da cidade de Edimburgo, e diz que havia terminado o sétimo livro naquele cômodo em 11 de janeiro de 2007. Harry Potter e as Relíquias da Morte foi lançado no dia 21 de julho de 2007 e quebrou os recordes de todos os seus antecessores, como o livro mais vendido de todos os tempos. Ele vendeu 11 milhões de cópias no primeiro dia de lançamento no Reino Unido e nos Estados Unidos. Uma curiosidade é que o último capítulo do livro foi uma das primeiras coisas da série que ela escreveu. Harry Potter é hoje uma marca global e tem o seu valor estimado em 15 bilhões de dólares. A série conta hoje com uma tradução em média para 65 línguas. E podemos acrescentar com toda certeza que os livros de Harry Potter também ganharam reconhecimento por despertar o interesse na leitura entre os jovens e crianças, em uma época em que são ensinados a abandonar os livros por computadores e televisões. E eu falei um pouco das dificuldades e superação desta escritora que revolucionou o mundo literário com o sucesso que obteve com suas obras. Aproveite para deixar nos comentários o que acharam desta história. Se inscrevam no canal Relatos, curtam os vídeos e deixem os seus comentários. Acompanhe também nas redes sociais, pois sempre notificaremos de novos vídeos. Os links estão na descrição.